Nesta noite nós temos a palestra com a nossa irmã Miriam Cristina, dos Ceareiros do Bem, da Guarda do Embaú, e o tema será Paulo de Tarso, o que queres, Senhor? Boa noite a todos. Vou baixar um pouquinho que eu sou baixa. Que Deus ampare e abençoe a todos. Agradecemos mais uma vez o convite e trazemos da nossa casa o abraço fraterno. Nossa palestra da noite é baseada na obra de Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel de Chico Xavier. É uma obra maravilhosa, recomendo a todos a leitura. Saulo, que depois foi chamado de Paulo, era um perseguidor dos cristãos. Ele odiava Cristo, mas ele odiava Cristo com as mesmas forças que ele amava profundamente as leis mosaicas. Ele tinha uma aversão enorme pelo Cristo. Essa mesma aversão nós vemos muitas vezes em muitas pessoas que não conhecem essa doutrina, não conhecem esse homem tão maravilhoso, que mudou a nossa história. Tanto é que nós conhecemos hoje antes de Cristo e depois de Cristo. Saulo, então, um belo dia, depois de ter passado e perseguido tantos cristãos, com a perda então de sua noiva, Abigail, resolveu perseguir um homem que ele achava que era culpado da divulgação então da história do Cristo, Ananias. E foi então nessa perseguição que ele, indo a Damasco, ao encontro de Ananias, para levá-lo à prisão, aquele velhinho que falava tanto a respeito do Cristo, que converteu sua noiva, que antes de ela morrer, ao cristianismo, que converteu a tantos, ele queria ir atrás dele, ele foi pensativo. Quem não conhece a estrada de Damasco, da conversão de Paulo, melhor Saulo, depois chamado Paulo. Este homem, então, esse doutor da lei, estudioso, um homem culto, que tinha muito conhecimento das leis mosaicas, o mesmo homem, o mesmo sinédrio, onde levaram o Cristo à crucificação, ele participava. E ele ia, então, por essa estrada, pensativo, e fazendo uma reflexão. Reflexionava sobre a sua vida, reflexionava sobre a fé daquelas pessoas que se deixavam serem aprisionados, morriam por aquele homem chamado Jesus. Ele não compreendia isso. Ele não entendia como que um homem simples, ele achava isso porque ele não conheceu Jesus em vida. Paulo é considerado apóstolo do Cristo porque ele viu Jesus, só por isso que ele é considerado apóstolo do Cristo então, mas ele não conviveu com o Cristo. Ele não teve contato direto com o Cristo. Ele não compreendia, então, como que aquelas pessoas podiam amar este homem. Um simples carpinteiro, um ignorante como ele pensava. Ele não entendia realmente. E nós? Nós entendemos realmente? Vocês já pararam para pensar seriamente no Cristo? Em tudo que Ele fez por nós? O que nós somos hoje? Agradecemos a Ele. A este Espírito tão iluminado, que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais, quem é o Espírito que foi nos dado mais perfeito a conhecermos? E eles respondem, Jesus. Nós o conhecemos realmente? Nós temos realmente verdadeiro amor pelo Cristo? Então Paulo, melhor Saulo, ia se questionando, ia pensando a respeito disso. Quando na metade do caminho, ele pensava na sua vida, no que faria daqui em diante, ele perdeu o grande amor da sua vida, Abigail, irmã de Gesiel,
que foi conhecido como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que ele levou a ser apedrejado e morto. E ele vinha pensando em tudo isso. O que ele ia fazer da vida dele? E ele pensava: vou acabar com esse Cristo, vou destruí-lo. É a melhor coisa que eu posso fazer, em nome das leis, a lei mosaica. Foi quando então apareceu um clarão, um enorme clarão, e ele ficou estático diante daquilo, caiu ao chão, literalmente ele caiu de joelhos, diante daquela luz enorme, aquela luz maravilhosa, e ele viu aquele homem belo, um semblante tranquilo, olhos serenos, aproximou-se dele e disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante daquela luz, da luminosidade daquela voz, da musicalidade daquela voz, da bondade do olhar, ele se prostrou e chorou. E ele disse: eu me converto a ti. E ele perguntou: quem és? E ele disse: eu sou Jesus. Naquele momento, então, Paulo, melhor Saulo, a gente costuma chamá-lo de Paulo, né? De Tarso. Saulo, então, disse: a ti eu me entrego. E ele se entregou verdadeiramente a Jesus. Ele amava tanto a Jesus, ele amava tanto, mas tanto a Jesus, que várias vezes nas suas cartas, ele escrevia as cartas, as epístolas que nós temos conhecimento hoje na Bíblia, ele as escrevia porque estava preso. Então ele dizia ele dizia mesmo: como que agora eu vou falar de Cristo? Então o mentor dele, que era Estevão, aparecia para ele e dizia: escreva. Muito simples, escreva. E ele passou então a escrever as cartas, que hoje nós conhecemos como as epístolas de Paulo. Naquele momento ali então, ele ficou cego. Ele ficou cego porque a magnitude da luz que o Cristo apareceu para ele, deixou-o cego. Mas naquele momento ele passou a reflexionar verdadeiramente em tudo que ele vinha fazendo. Quando Estevão estava para morrer, apedrejado por causa dele, ele disse a Abigail, Paulo não é mau. Que Paulo ama tanto, mas ama tanto as leis mosaicas a Moisés, que quando ele conhecer Jesus, ele vai amá-lo muito. E realmente, foi isso que aconteceu. Naquele momento em diante, então, aquele homem despiu-se de toda a sua grandeza de doutor da lei, despiu-se do seu dinheiro, ele era um homem rico, muitas posses, largou tudo realmente, para servir somente ao Cristo. Ele se despiu do orgulho, se despiu das coisas ruins que ele tinha dentro dele. Ele fez ali dentro dele, Paulo, ele fez nesse apostolado inteiro, dedicado ao Cristo, a sua renovação íntima. Essa mesma renovação que o Cristo nos chama. E ele perguntou naquele momento a Jesus: o que queres, Senhor, de mim? E o Cristo simplesmente disse a ele: vá, Paulo, vá, Saulo, vá para Damasco, e lá então te direi o que irás fazer. E o mesmo homem que ele foi para matar, para destruir, foi o homem que o atendeu, que o socorreu, Ananias, aquele velhinho, tranquilo, que ensinou a sua noiva a respeito de Jesus. E dali ele voltou a enxergar, graças a Ananias, ele voltou a ver. E ele passou a se dedicar à igreja do caminho, a mesma igreja que ele perseguia. A igreja de Pedro, a igreja de Tiago, de tantos apóstolos. Ele passou a divulgar a palavra do Cristo, a divulgar para todos os povos. Se hoje nós temos esse cristianismo que é conhecido no mundo inteiro, é graças a ele. Ele levou ao conhecimento das pessoas. Como ele fala, ele levou aos gentios, que eram contra, que não tinham religião alguma, que eram descrentes do Cristo.
Ele levou os judeus, muitos deles não amavam a Jesus, também eram contra, ele levou a todos os povos. Ele não se preocupou com quem tinha algo a oferecer. Ele andava a pé, ele andava solitário, ele foi diversas vezes preso, açoitado. Há muitos momentos ele disse: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E nós? Quem de nós pode verdadeiramente dizer que vivemos para o Cristo? Não estou falando para nos isolarmos dentro de um convento, dentro de uma sacristia, de uma igreja. Não, não é isso. Viver para o Cristo é renovar-se, é modificar-se. Se nós temos hoje a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que fala a respeito da vida, que fala a respeito de uma reencarnação, que fala a respeito da nossa melhora íntima, agradecemos a eles, aos precursores. Agradecemos a Pedro, agradecemos a Tiago, agradecemos a Lucas, agradecemos a Paulo de Tarso, agradecemos a todos eles, porque o Cristo trouxe tudo isso para nós. Mas sem os apóstolos, sem os seus seguidores, a palavra seria morta. Então vamos agradecer, vamos ser gratos a todos esses homens que nos trouxeram hoje o que somos. Paulo, em seus últimos momentos, ele nunca fraquejou. Ele nunca disse uma palavra de ofensa a alguém. Ele era um homem duro? Era. Ele era um homem que tinha crenças fortes, tanto é que Pedro e Paulo muitas vezes tiveram discussões. Tiago era uma pessoa complicada. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Humberto de Campos, fala muito a respeito de todos os apóstolos, todos, sem exceção, e cada um deles com as suas qualidades, seus defeitos. E entre eles, o mais complicado, o mais difícil de convivência era Tiago. Tiago era uma pessoa que tinha muitos radicalismos, mas Paulo também os tinha. Mas nem por isso a Igreja do Caminho deixou de vingar, porque Pedro soube conduzi-la da melhor forma. Comparamos Paulo com Allan Kardec, o precursor do Espiritismo. Allan Kardec, como Paulo, também recebeu um chamado. Ele também disse: Senhor, o que queres de mim? Ele fez a mesma coisa. A diferença são as épocas somente. Allan Kardec nos trouxe a codificação dessa doutrina que nós temos hoje. Se hoje nos sentamos nesses bancos para ouvirmos a doutrina, é graças a ele. Só que Kardec também perguntou aos espíritos: Senhor, e se eu falhar? Se eu não conseguir levar adiante tudo que eu me proponho aqui? Não faz mal, disseram a ele, outro tomará seu lugar. E se Paulo não tivesse levado adiante tudo que ele se propôs? Não faz mal, outro tomará seu lugar, porque a doutrina, a mensagem do Cristo não é nossa, não é de um homem, é de todos nós. Então jamais o Cristo deixaria ao desabrigo seus filhos, melhor, seus irmãos. Ele não deixaria ninguém ao desabrigo. Então, quando Kardec se propôs a codificar esta doutrina nossa, ele também teve esse amparo, o amparo do Espírito da Verdade, Jesus, como Paulo teve. Todos eles, de alguma forma, foram amparados para que pudesse então trazer a nós o conhecimento que temos hoje. Paulo de Tarso, para mim, dos apóstolos, ele é considerado, como falei para vocês, apóstolo do Cristo, porque ele viu Jesus e Cristo falou com ele. Então, por isso ele é considerado. Para mim, é um homem de uma magnitude, uma grandeza moral enorme. Se lermos as cartas de Paulo, se estudarmos o Evangelho de Paulo, ficaríamos maravilhados do amor que esse homem tinha por Cristo. Ele, quando ele era açoitado, muitas vezes foi deixado, jogado, para morrer mesmo. Imaginem,
Naquela época não existiam remédios, só eram ungüentos só. Passava ali, ó, chicoteado 39 vezes, levou bastonadas, teve contusões. Ele era jogado para morrer, mas nunca desanimou. Nunca disse: Senhor, eu perdi minha fé. Não. Ele mesmo dizia: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. É pelo Cristo que eu vivo, é por Ele que eu amo. Kardec, muitas vezes, nós sabemos que passou momentos terríveis, angustiosos. E nós valorizamos o que eles fizeram? Vocês já pararam para pensar em tudo que essas pessoas passaram para nós hoje estarmos aqui, recebendo essa doutrina, recebendo esse conhecimento? E muitas vezes reclamamos de nossa vida, reclamamos da falta de conforto, muitas vezes dizemos que não é o bastante. O Cristo dizia: nem uma pedra para descansar a cabeça o Filho do Homem tem. Paulo também não tinha. Ele viajava somente com pouca comida, muitas vezes um pão e um alforje, com uma garrafa, algo para beber, mas nada. Dinheiro ele não tinha. Ele deixou tudo para trás. Ele vivia da tecelagem. Ele era tecelão. Ele não mendigava. Ele trabalhava com a sua tecelagem para poder então suprir suas necessidades. Paulo tinha um amor tão grande dentro pelo Cristo, que ele pediu a Lucas. Ele conheceu Lucas numa dessas viagens de navio, onde ele era prisioneiro, porque Paulo foi prisioneiro tantas vezes que já estava até acostumado. E ele conheceu então Lucas. E Lucas se converteu ao cristianismo, um médico, uma pessoa que sabia escrever, porque muitos poucos dos apóstolos do Cristo sabiam escrever, muitos poucos. Mateus sabia, que era um corretor de impostos, então coletor de impostos, ele sabia. Lucas, que não era apóstolo do Cristo, era um seguidor, amava também, passou a amar a Jesus. Ele pediu então que Lucas escrevesse a história do Cristo através dos olhos de Maria. Foi Paulo que fez esse pedido. E o Evangelho de Lucas, então, é baseado nos relatos da Mãe Santíssima. Na última viagem de Paulo, antes de ser levado para ser morto, onde ele foi morto, ele encontrou-se com Maria, já velhinha, já chegando ao final de sua vida. E ela então disse a ele, ela morava com João Evangelista, ela então disse a ele: "Oh, meu filho, voltaremos a nos ver muitas vezes ainda." Ele disse: "Não, tenho certeza que não." Como ele sabia que não conseguiria escrever a respeito do Cristo pelas palavras dela, ele delegou então a Lucas, e Lucas o fez. Paulo, este homem, que pode ser considerado pela Igreja Católica como um grande apóstolo do Cristo, deve ser considerado por nós espíritas um grande divulgador dele, um homem que amava verdadeiramente a Jesus. Um homem que soube falar a respeito de Cristo. Paulo divulgou, Paulo levou a palavra do Cristo verdadeiramente a todos. Ele não se preocupou a quem ele falava. Ele só queria falar do amor de Jesus por todos nós. Kardec, por sua vez, fez a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Kardec, então, trouxe o Consolador, este mesmo Consolador que o Cristo prometeu. Quando, então, numa conversa entre Pedro e Tiago, entre André e Tiago, uma conversa com André e Tiago e com o nosso querido... Nossa, agora me falhou o nome dele. Quando fala lá que tem que nascer de novo. Faltou o nome dele agora. Desculpa, gente, agora... Oi? Não. Nicodemos, isso. Numa conversa com Nicodemos,
quando Cristo explicava a Nicodemos o porquê que teria que nascer de novo, que era a reencarnação, Tiago e André falaram a Jesus: se tu falas a respeito deste assunto para nós, por que não falas para todo o povo? E Cristo então disse: não é chegado o tempo de eu falar ao povo ainda a respeito deste assunto. As pessoas ainda são muito simples para compreenderem. Por isso que eu digo, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Paulo fala dentro das suas cartas da ressurreição. Por que ressurreição? Porque na época os hebreus não conheciam a palavra reencarnação, que reencarnação é uma palavra nova, foi cunhada por Kardec. E ressurreição para eles era a mesma coisa que nascer de novo. Para eles era isso. Não é que a pessoa lá morreu e vai voltar a viver naquele mesmo corpo. Não, não é isso. Para eles era a mesma coisa de nascer novamente, ter uma nova vida, uma nova reencarnação. Então, Paulo falava a respeito disso em suas cartas, porque era conhecido, era uma prática comum entre eles. Só que não vamos entrar nesse mérito agora, quando que a Igreja Católica deixou de considerar. Isso aí é uma outra coisa. E ali então, quando André e Tiago pediram ao Cristo, e o Cristo disse: eu vos enviarei o Consolador. E enviou esse Consolador, que está codificado nessas obras espíritas que nós temos hoje. E Kardec também passou momentos de dor e sofrimento, como Paulo passou. Canuto Abreu é um escritor muito conhecido no meio espírita nosso, que fez uma pesquisa a respeito de Kardec. Ele trouxe muitas cartas, muitos escritos de Kardec da França. Ele trouxe e guardou e quis divulgar isso. Essas cartas estão sendo divulgadas agora, depois de muitos anos da morte dele, de Canuto Abreu. E uma das cartas que ele trouxe fala de uma carta que Kardec, em um desabafo, como fazia Paulo muitas vezes em desabafo, escrevendo para os amigos, para as igrejas que ele fundou, Kardec escreve uma carta, então, num desabafo, falando: vocês me abandonaram, eu estou aqui doente, quando eu estou urinando está saindo sangue, estou com muitas dificuldades de saúde, não tenho dinheiro, porque Kardec abandonou tudo para poder trabalhar em prol da doutrina. Ele gastava todo o dinheiro que ele ganhava para divulgar a doutrina espírita. Ele pagava aluguel. Os livros ele mandava imprimir do seu bolso, o dinheiro era dele. Ninguém pagava para ele, não. As primeiras obras que ele mandou imprimir sobre o espiritismo foi do bolso dele. E ele falou: eu sou sustentado por minha esposa. A esposa dele era uma mulher de posses, e ele falou isso, ele estava desabafando: a minha situação não está fácil, vocês esqueceram de mim. E o Espírito da Verdade então respondeu a ele: não, nós não te abandonamos, nós estamos com você. Se nós tivéssemos te abandonado, nós não iríamos te amar. Jesus não abandona ninguém. Nós não somos abandonados em momentos algum. Nos piores momentos, como dizia Paulo em suas cartas, nas maiores dores que ele passou, ele sentiu, como ele falava, um espírito ao lado dele, dando força, confortando ele. Muitas vezes Estevão, outras vezes até mesmo Cristo. Então, meus irmãos, nenhum de nós é deixado ao abandono. Todos nós, sem exceção, se temos ou não temos, além do nosso anjo de guarda, temos anjos carnais, pessoas reais que estão aqui, ó, podemos ver. Não que nossos anjos de guarda não sejam reais, claro que são, mas são invisíveis aos nossos olhos físicos. Mas nós temos sim pessoas que estão ao nosso lado, estendendo as mãos para nós. Alguns até poderão dizer: ah, mas eu sou tão sozinho, eu não tenho ninguém por mim. A minha dor, ninguém consola. O meu sofrimento, ninguém consola. Eu perdi um filho, alguns dirão. Eu tive uma desarmonia no meu lar. Perdi meu emprego. Tudo isso é passageiro.
Primeiro, sabemos que a morte não existe, é só um até logo. Os bens materiais vão e vêm. O emprego, arrumamos outro. Mas ninguém se acha ao desamparo. Nenhum de nós assim está. Jesus, quando esteve aqui, ele nunca ficou ao desamparo. Ele trabalhava. Muitas pessoas dizem, mas o Cristo fazia o que da vida? Ele era carpinteiro. Ele aprendeu o ofício com seu pai José, pequenino, muito pequenino. Quando Maria queria que ele fosse para o templo estudar, ele disse: mãe, que queres de mim, mãe? Já não te mostrei, mãe, que venho atender às coisas do meu pai? E ele então foi para a carpintaria, aprender um ofício e auxiliar José, mostrando a todos nós que a família é o primeiro local que temos que aprender a conviver e amar. Então, meus irmãos, aqui está Paulo, aqui está Kardec, dois homens enormes dentro da história, e acima deles o Cristo, a quem eles serviram, a que se serviram para poderem trazer e deixarmos esse legado que temos hoje. As cartas de Paulo, que se encontram dentro da Bíblia Sagrada, são maravilhosas, claro, mas a obra Paulo e Estevão, essa obra eu recomendo a todos que a leiam. Ali vocês vão ouvir falar deste homem, Saulo, que depois passou-se a chamar Paulo, que era um nome grego, que ele adotou depois, que era muito comum na época isso, e ele teve seus motivos. Vocês vão ver este homem falar desse Cristo com tanto amor, com tanto carinho, que quem já é apaixonado por Cristo vai se apaixonar mais ainda. E Kardec temos nós aqui obrigação de estudarmos, lermos, ouvirmos, para termos, além do conhecimento de que a morte não existe, que a nossa reforma moral, essa reforma íntima, cabe a cada um de nós realizarmos. Não só dentro da obra, o Livro dos Espíritos, não, em toda a obra dele. Principalmente eu costumo falar do Evangelho no Lar. No livro Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam, meditem, estudem, para que mais tarde possamos então dizermos: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando nós conseguirmos verdadeiramente compreendermos o que ele quis dizer com isso, podem ter certeza, meus irmãos, que estaremos a mais um passinho da nossa redenção, como seres humanos, como pessoas prontas para aprendermos o verdadeiro amor. E quando Cristo então perguntar a cada um de nós o que queremos com ele, e nós então perguntaremos: Senhor, o que queres de mim? Possamos então dizer o que o Cristo disse a Paulo: a tua renovação. Eu quero, Paulo, que tu leve a palavra amor a todos os povos, e que possamos nós então levarmos a mensagem do Cristo, essa mensagem espírita, sobre não só reencarnação, mas também sobre vida, melhora íntima, amor, fraternidade, que possamos levar primeiro às nossas famílias. É onde começamos a darmos os primeiros passos em direção ao amor, para que depois então possamos levá-la a mais, a nossa comunidade, a nosso trabalho, aos nossos amigos, mas começando pela família. Que Paulo de Tarso possa então ser de hoje em diante companheiro e amigo de cada um de vocês, como Cristo é, como Kardec é. Que possamos então termos uma compreensão mais ampliada deste apóstolo de amor, que somente trouxe alegrias, onde passou, levou a palavra de Jesus, plantando e semeando esta grandeza que hoje nós temos, chamado Evangelho. O Evangelho do amor,
o Evangelho da paz. Que Jesus, então, habite, como habitou o coração de Paulo, a cada um dos aqui presentes, e que vocês levem a seus lares, aos seus familiares, esta palavra tão amorosa, chamada Jesus. Que Deus os ampare e os abençoe, meus irmãos.